Próximo sábado, nós não vamos ter o estudo, porque nós vamos estar lá no Mato Grosso, lá na cidade de Sinop. É muito longe. Nós vamos ter lá mais um encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. O encontro vai ser na cidade de Sinop. Então nós vamos estar lá, porque só voltamos no domingo de madrugada. Vamos chegar na segunda de madrugada, lá de Sinop. O Sérgio também vai, a Marlene. Vai ser um encontro, se Deus quiser, muito bonito. Eles estão lá muito animados. E o encontro já existe há 16 anos, não é? Começou em Uberaba, há 16 anos atrás. Bem, nós vamos aqui dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. E hoje nós vamos ver o item Mundo Normal Primitivo, na questão 84. Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. O mundo dos homens desencarnados. O mundo das pessoas fora do corpo, porque o espírito nada mais é que um ser humano, uma criatura humana, fora do corpo. É o espírito que anima o corpo, e não o contrário. Em seguida, Kardec faz a pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Esta pergunta, ela é substancial, é uma pergunta essencial. Qual dos dois mundos? Qual é a causa? O mundo espírita ou o mundo corpóreo? É o principal na ordem das coisas. Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. O mundo espírita ou o mundo espiritual pré-existe. É o mundo das causas. É o mundo das causas, e nós estamos na Terra, que é o mundo dos efeitos. Todo efeito tem uma causa, como ensina Allan Kardec, como ensina a doutrina. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Os mundos corpóreos, os mundos materiais, quanto mais grosseiros, mais eles estão sujeitos à transformação. Mais eles estão sujeitos à renovação, os mundos materiais.
Os mundos materiais, eles são criados a partir dos mundos espirituais. É como a energia e a matéria. A matéria é criada pela energia. A energia pré-existe. Quando essa energia se condensa, ela se torna em matéria. Como André Luiz fala no livro E a Vida Continua, a matéria, diz André Luiz, é luz coagulada. Matéria, é uma definição de André Luiz, é luz coagulada. Então, o mundo espírita é o mundo natural, é o mundo primitivo, é o mundo primeiro, é o mundo normal, digamos assim. Nós podemos dizer que o mundo material, ou as dimensões materiais, entre aspas, são anormais. Elas existem temporariamente, existem em função do espírito, servem ao aperfeiçoamento do espírito. Por exemplo, estando encarnados, nós podemos dizer, estando encarnados, estando no corpo físico, nós estamos numa condição, entre aspas, anormal. Eu me recordo do Chico dizendo que o período da infância para o espírito é como se fosse uma doença, porque o espírito se sente limitado. O espírito está ocupando um corpo ainda em formação, em desenvolvimento, e ele não consegue se expandir. É como uma lâmpada. Quando, às vezes, cai alguma fase no transformador, a lâmpada fica eclipsada em seu brilho. Depois ela volta a brilhar com intensidade. Então, o mundo espiritual é o mundo normal. Tudo que é material está evoluindo para ser espiritual. Vejamos como é interessante. Deus é imaterial, é espírito. Ele criou o que é material. Mas o que é material está se espiritualizando para voltar à origem, para tornar a origem. É mais ou menos semelhante a uma fonte de água. A fonte brota da terra. Ela corre, ela encontra o riacho, o rio, vai ao oceano. Ao oceano ela evapora, ela volta. Ela se torna, vamos dizer, nuvem. E depois torna a cair. Alguns filósofos dizem que a vida é como se fosse as marés, as ondas do oceano, ou como se fosse as batidas do coração, sístole e diástole. Uma expansão, uma retração. Uma expansão, uma retração.
Existem filosofias orientais, filosofias indianas, que dizem que um dia o universo material, o nosso universo material, ele vai, quando alcançar a perfeição, a lapidação, ele vai deixar de existir. Mas logo em seguida a vida vai recomeçar. É uma concepção oriental, de alguns filósofos orientais. Claro que são conjecturas, nós estamos muito longe de saber como é que isso há de se processar. Mas o certo é que o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Não existe morte. Sobrevive a tudo, a toda transformação, a todo fenômeno. Não existe desintegração, não existe desaparecimento. Tudo se transforma, tudo evolui. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. Eles são independentes. Mas a partir da criação, começa a haver uma certa interdependência, porque o espírito, para evoluir, reencarna. Ele precisa vir ao mundo material. Ele precisa estar em contato com a matéria, porque é a matéria que vai possibilitar a ele desenvolver a sua capacidade. O espírito, quando reencarna, é como, por exemplo, um aço que a gente afia numa lima. Vamos afiando numa lima. O espírito se afia no corpo. Eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Quer dizer, o mundo reage incessantemente um sobre o outro. É uma coisa muito delicada. É algo muito delicado. No livro A Gênese, nós temos a comunicação do Dr. Barry. Ele fala que certos acontecimentos na Terra, eles se propagam ao mundo espiritual. Assim como certos acontecimentos no mundo espiritual, eles se propagam para a Terra. Há uma correlação. É uma conexão incessante. E nós vemos isso através da mediunidade. Os espíritos entram em contato conosco e nós entramos em contato com os espíritos. Não apenas os espíritos podem entrar em contato com os médiuns. Certos médiuns também podem entrar em contato, em sintonia com os espíritos. É por isso que o médium precisa procurar a sintonia. Como diz o Dr. Odilon, rastrear o pensamento. O médium, ele precisa se adequar para rastrear o pensamento do espírito.
assim como o espírito rastreia o pensamento do médium. Aí se estabelece a sintonia. Muitos não entendem, muitos não compreendem que às vezes o médium, para entrar em contato com o espírito, ele necessita de material mínimo de sintonia. Ele necessita de material mínimo de sintonia. É interessante que o médium, por exemplo, saiba o nome do espírito, saiba o sobrenome, saiba quando ele partiu. É importante que o médium saiba. Quanto mais o médium conviver com o mundo psíquico do espírito, mais facilidade o espírito encontra. É o que acontece conosco. Por exemplo, quando nós vamos conversar com uma pessoa, nós perguntamos a ela: qual é o seu nome? Onde você mora? Qual é a sua família? Se a pessoa nos procura porque tem algum problema, vejamos, é o caso do médico. Se o paciente chega para uma consulta e não diz nada, muito dificilmente o médico vai acertar com o diagnóstico. O médico precisa conversar. O advogado precisa conversar. O engenheiro, quando vai fazer um projeto, ele tem que perguntar à pessoa como é que ele deseja o projeto, como é que ele pensa, como é que você pensa, qual é o seu pensamento? Me transmite o seu pensamento, para que eu possa transferir o pensamento para o papel. Agora, de modo geral, as pessoas não aceitam que isso aconteça no fenômeno mediúnico, porque Allan Kardec fala na mediunidade mecânica, na mediunidade inconsciente. Mas nós percebemos que a mediunidade inconsciente, ela é rara. Ela existe, mas ela é muito rara. E ela não é totalmente inconsciente. Porque o espírito, para atuar sobre o médium chamado mecânico, ele tem que acessar o inconsciente do médium. Se ele não acessar o inconsciente do médium, ele não consegue. Por exemplo, a médium de Rochester, ao que nos parece, ela era polonesa, a médium de Rochester. Ela era considerada, era Vera alguma coisa, um sobrenome difícil de pronunciar. Ela foi médium de vários romances de Rochester. E ela era considerada mecânica, inconsciente. Mas Rochester se valia do que ela trazia no seu inconsciente. Provavelmente ela vivenciou com Rochester aquelas experiências, ou parte daquelas experiências. É muito interessante este estudo, é um estudo muito interessante, no qual nós ainda precisamos avançar. Mas avançar com muito discernimento e avançar com muito cuidado, porque é um campo também que pode ser explorado pelo charlatão, pode ser explorado pelo mistificador,
é um campo também que pode ser explorado. É claro, até mesmo aqui na Terra, é um campo que pode ser explorado. Nós temos aí até os nossos dados bancários, muitas vezes, clonados. Muitas vezes são clonados, são copiados. Então, é interessante, por exemplo, quando um espírito se comunica através de um médium, pela primeira vez, é como se ele estivesse se comunicando com timidez. Mas a partir do momento que ele se envolve com o médium, e o médium se envolve com ele, e se envolve com a família, se envolve com um grupo familiar, vai ficando mais simples. É sempre necessária uma base, um alicerce. Não se constrói uma casa sem alicerce, sem base. Eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Por exemplo, determinados fenômenos de energia que envolvem energia na Terra, determinados fenômenos, vamos dizer, atômicos, determinados fenômenos atômicos, eles podem repercutir na dimensão espiritual mais próxima. Podem ocasionar problemas na dimensão espiritual mais próxima. Determinados fenômenos, por exemplo, vamos dizer, quando houve a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, aquela explosão não se limitou ao mundo material, ao mundo físico. A energia liberada, ela se propagou à dimensão espiritual e pode ter afetado. Vocês querem ver um exemplo? Quando nós tivemos aquele incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, muitos desencarnaram naquele incêndio no edifício Joelma. Chico Xavier recebeu várias mensagens de vários que haviam desencarnado no edifício Joelma. Desencarnaram queimados ou pelo alto calor. Alguns subiram até o cume do edifício. O calor era tão grande que eles praticamente derreteram. Eles praticamente foram cremados. Alguns espíritos, escrevendo através de Chico Xavier, vocês podem constatar o que nós estamos dizendo no livro Jovens no Além. Alguns espíritos escrevendo disseram que eles estavam hospitalizados e alguns estavam se submetendo a cirurgias plásticas no perispírito. Cirurgias plásticas no corpo espiritual. Revelando o quê? Revelando que o incêndio, o que é o fogo? É energia. É energia. Revelando que aquele calor intenso, aquela energia intensa, provocou também lesões no corpo espiritual. Isto acontece comumente quando nós recebemos comunicações em nossas reuniões, principalmente de espíritos que
pessoas que cometeram suicídio. Pessoas que cometeram suicídio e que lesaram o corpo espiritual, o perispírito, e que vão reencarnar. Vão reencarnar, às vezes, com o perispírito lesado, com o corpo espiritual lesado. Muitos atiram na cabeça. Hoje nós tivemos lá uma comunicação no Pedro e Paulo que me chamou muito a atenção. A comunicação de um rapaz. A senhora tinha 2 filhos. Os 2 filhos nasceram com problemas graves na pele. Eles não tinham essa camada exterior. Ela disse o nome do problema. Eles tinham problema. Tipo fogo solar. Isto é um nome complicado. E eles desencarnaram jovens em consequência. Eles não foram aos 30 de idade e sentiam muita dor. Todos os 2. Um desencarnou primeiro, o chamado Bruno, e o Gabriel desencarnou depois de algum tempo, depois de 3 ou 4 anos. Então eles falam que numa vida passada, não necessariamente na anterior, nós não sabemos da trajetória de cada espírito. Eles falam que atiraram fogo ao corpo, que eles cometeram suicídio e reencarnaram assim. Então vejamos como certos fenômenos são curiosos, não é? São muito curiosos. Às vezes o espírito reencarna, como dizia o Chico, ele reencarna como ele estava no mundo espiritual. Às vezes ele estava doente no mundo espiritual e ele reencarna doente. E às vezes ele desencarna doente. Ele está doente na Terra. É por isso que o doutor Inácio fala que quase todo espírito que deixa o corpo necessariamente também passa pela hospitalização. Nem que seja para uma recuperação, nem que seja para um fortalecimento, nem que seja para uma adaptação inicial. É raro o espírito que consegue deixar o corpo e que do outro lado não necessita de um tratamento, às vezes, não vamos dizer perispiritual, mas às vezes psicológico. Muitas vezes psicológico, até mesmo psiquiátrico. É interessante nós pensarmos assim, não é? Porque esses 2 mundos, um reage sobre o outro. Um reage sobre o outro. Sim, no livro O Espírito é Gente. O doutor Inácio faz um estudo muito interessante porque ele, além de fazer conosco uma pesquisa, porque o livro mediúnico, como o próprio nome diz, ele é mediúnico. O livro mediúnico é mediúnico. O livro mediúnico é uma parceria entre o espírito e muitas vezes o médium. Ele não pertence só, muitas vezes, ao espírito. Ele é mediúnico. É uma parceria. Então, no livro Espírito é Gente, citado pelo Luiz, como neste livro que o doutor Inácio Ferreira está lançando hoje, Chico é Kardec, é um livro escrito também em parceria.
O doutor Inácio fez pesquisas e nos orientou também a realizar pesquisas, como elas deveriam ser feitas. Ele nos deu o plano do livro, o plano do trabalho, o plano do livro. Porque, como fala André Luiz fala em um de seus livros, em Mecanismos da Mediunidade, em Evolução em Dois Mundos, que às vezes os espíritos se comunicam através dos médiuns, através de clichês mentais. É muito interessante, clichês mentais. Os espíritos, eles lançam clichês na mente mediúnica. E é como se dissessem para o médium, você se vira com as palavras. Clichês mentais. E como se dissesse ao médium, você se vira com a terminologia. Eu me recordo de uma mensagem que recebemos há muitos anos atrás, muito curiosa. Era de um jovem do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E lá eles falam na segunda pessoa, não é? Eles falam na segunda pessoa, teu. Eles falam na segunda pessoa, com o verbo na segunda pessoa. E nós aqui, mineiros, nós falamos na primeira pessoa. Agora, o Espírito, quando escreveu por nosso intermédio, ele falou na mensagem. Ele falou, olha, eu estou me comunicando na primeira pessoa, porque é mais fácil para o médium. É mais fácil para o médium. Estou me comunicando na primeira pessoa. É como às vezes, se chegar um espírito aqui, vamos dizer, ou da França, ou da Alemanha, nós vamos querer que ele se comunique em francês ou em alemão. Mas isto às vezes vai ser impossível. Ele vai se comunicar pelo pensamento, e vai escrever e falar em português. Aqui em Uberaba, existia um médium, um dos pioneiros, um médium antigo, aqui em Uberaba, que quando menino, eu conheci, quando menino. Ele chamava-se Bento Polveiro. Até hoje, ele é nome de centro espírita. Existe hoje em Uberaba o Centro Espírita Bento Polveiro. Ele era um médium analfabeto, mas pela clarividência, ele enxergava o interior das pessoas. Muitas vezes ele enxergava o interior do corpo. Então, quando ele transmitia um passe num doente, em vez dele falar assim, olha, você está com um problema no intestino, na alça intestinal, ou no intestino delgado, ou no intestino grosso, ou isso ou aquilo, ele falava assim, você está com um problema nos bofes. Ele não sabia falar. Isso é estudado por André Luiz, lá no capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Tem uma médium, uma senhora, que ela começa a receber mensagens de um médico, mas só porque o médico não usa, através dela, uma terminologia médica ou científica, a mediunidade dela é colocada em questão. É colocada em questão. Porque ela era uma pessoa simples. Uma pessoa simples que ela não tinha conhecimento de termos médicos. Bom, vamos avançar. Esse estudo é um estudo muito delicado, é um estudo assim que requer uma ética muito grande, um aprofundamento muito grande, para o qual, infelizmente, poucos estão preparados. Aqui na questão número 87, Kardec pergunta, os espíritos ocupam uma região circunscrita
e determinada no espaço, porque nós ocupamos uma região circunscrita e determinada, que é a Terra, não é? A Terra é uma região circunscrita, limitada. Nós ocupamos aqui esse espaço. É o espaço terrestre. E não há como nós ocuparmos outro espaço. Os espíritos estão por toda parte. Olha, algumas respostas dos espíritos nós precisamos de interpretar de uma maneira ampla. Os espíritos estão por toda parte. Mas não todos os espíritos. É óbvio. Então, existem algumas respostas que nós precisamos de interpretar. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Mas nós sabemos com André Luiz que no mundo espiritual também existe a lei da gravidade. E a lei da gravidade funciona para o perispírito, como funciona aqui na Terra para o nosso corpo. Se não existisse essa lei da gravidade no mundo espiritual, desencarnar seria um perigo. Porque a gente ia sair feito um balão sem rumo. Graças a Deus, nós estamos submetidos à lei, ou a leis, porque nós ainda não sabemos o que fazer de nós. Nós ainda não sabemos o que fazer de nós mesmos. Nós não sabemos viver sem pontos de referência. Nós precisamos de pontos de referência. Agora, os espíritos estão por toda parte. Claro, os espíritos superiores, eles vão. Vejamos como é curioso pensar que neste momento nós temos aqui uma região espiritual. A gente costuma dizer, nós estamos aqui numa construção material. Mas se nós olharmos em torno, o espaço imaterial é muito maior. Olha aqui. Temos paredes, temos o teto, temos o piso, mas olha o espaço existente aqui, que nós não ocupamos. Esse espaço que nós não ocupamos, que é muito maior, ele é ocupado, certamente, por seres espirituais. Por seres espirituais que vivem mais próximos a nós. Eu me recordo de Chico Xavier, certa vez, dizer que, certa vez, ele foi ao grupo espírita da prece do mundo espiritual. Nós sabemos que o grupo espírita da prece é uma casa pequena. É menor do que a nossa casa. Mas à época ele disse que o grupo espírita da prece, que ele conheceu logo ali, era aproximadamente 3 vezes maior. Era aproximadamente 3 vezes maior. E é algo muito curioso, né? É uma pergunta para cada um responder. Quando nós construímos uma casa como esta, ela já existe no mundo espiritual ou passa a existir depois? É uma pergunta a ser feita. Nós não temos uma resposta. Nós acreditamos que tanto uma coisa quanto outra pode ocorrer. Tanto uma coisa
quanto outra coisa. Uma casa como esta, pode ser que ao mesmo tempo que estava sendo edificada, estivesse também se levantando do outro lado. Então são perguntas que temos e que aos poucos nós iremos compreendendo melhor como são as coisas, não é? É como certa vez nós lemos, não é? Uma frase muito interessante. Por exemplo, a terra tem perispírito. A terra tem o seu duplo. A terra tem o seu duplo, ela tem perispírito. Então a gente fica assim, né? Muita gente, mas a terra tem perispírito. O termo talvez não seja o mais apropriado, mas ela tem o seu duplo. Certa vez perguntei ao doutor Inácio, como é que chama aí a dimensão em que o senhor está? Ele disse terra. Ele disse terra. É o mesmo nome, terra. Não é? Pode ser que algum outro espírito que assessora outros médiuns, não é? Pode ser que algum outro espírito ou outros espíritos estejam em outras esferas. Estejam em outras esferas, não é? Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Às vezes nem eles sabem. Às vezes nem esses espíritos sabem que eles estão interferindo, que eles atuam sobre nós através de suas emoções, emanações emocionais, intelectuais, etc. Às vezes nem eles sabem. Porque os espíritos são uma das forças da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Aos menos avançados. Mas vejamos que aos portões de nosso lar, certa vez, chegou um espírito querendo acesso à cidade, que lhe foi negado à época. À época, o acesso lhe foi negado. Eu me recordo muito, sempre que eu me recordo desse trecho de Nosso Lar, eu me lembro daquela parábola contada por Jesus das bodas do filho do rei, em que os que estavam presentes no banquete tinham a túnica nupcial, mas tinha um que não tinha. Ele era penetra. Ele conseguiu. Ele era penetra. Tinha um que não tinha a túnica nupcial. Mas ele foi banido. Ele foi colocado para fora. Há muitas curiosidades que não são curiosidades, são informações, são revelações, às quais nós ainda não temos acesso, não é? Quando os espíritos começam a falar algo neste sentido, muitos de nós, espíritas, começamos até a duvidar, porque para nós o mundo espiritual tem que ser algo, tem que ter algo de sobrenatural. Tem que ter algo de mágico, de muito místico.
para nós. Então, é muita gente que ainda pensa que o mundo espiritual seja um campo imenso, etéreo, no qual os espíritos vivem volitando, vivem planando, vivem a volitar. Não tem nada disto. Isto seria algo sobrenatural. Não tem nada disto. O mundo espiritual é ainda um mundo muito humano. Muito humano. Tomara que mais humano. Tomara que nós possamos ir para uma dimensão mais humana, mais humanizada. Porque, de fato, nós ainda não estamos fazendo jus. Nós ainda não estamos fazendo jus, não é? A essa condição de seres humanos, não é? Porque o que acontece na Terra chega a ser quase inacreditável, né? Esses dias eu estava lendo que lá, na guerra da Rússia com a Ucrânia está se valendo de drones. E alguns drones, eles estão lançando sobre os soldados soviéticos, às vezes escondidos nas matas ou nas florestas, e estão lançando metais líquidos a 2.200 graus a temperatura. Então os drones passam despejando, como se são chamados drones dragões. Então vejamos onde é que está indo a inteligência, não é? Para onde é que está indo a inteligência? Agora está chegando também a conclusão que a inteligência artificial não se pode confiar em tudo que vem da inteligência artificial, porque algumas inteligências artificiais estão começando a responder do que não sabem, falando mentiras. Apenas 60% do que algumas inteligências artificiais, alguns computadores, alguns robôs dizem, pode ser levado mais ou menos a sério, porque estão começando a mentir. As inteligências artificiais começando a mentir. Então, parece que a ficção está se tornando realidade, né? Está se tornando... Há muitos anos atrás, nós tivemos um filme chamado Eu, Robô. Não é? E que o robô, ele acabou tomando conta. Ele acabou tomando conta. Então, são muitas coisas que nós temos que estudar e aprender. E a gente chega à conclusão que sem Jesus, tudo vai ser desastre. Sem Jesus, tudo vai ser desastre. O que significa sem espiritualidade, sem evangelho, o homem vai sempre utilizar muitas coisas para o mal. A inteligência vai avançar muito, mas vai ser, muitas vezes, em desfavor. Não é? Vai ser em desfavor. Porque, vejamos bem, a guerra química já é uma realidade. A guerra biológica também já é uma realidade. O que está segurando a humanidade é a mão divina mesmo. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, nós podemos ter uma conflagração generalizada. E que vai se abater sobre a humanidade toda, sobre a humanidade inteira. Em seguida, temos aqui a forma
e ubiquidade dos espíritos é também interessantíssimo. O que Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Pronto, aqui uma outra pergunta interessantíssima. Os espíritos têm uma forma determinada? Não. A essência, não. O espírito em essência? Não. Determinada, limitada e constante? A resposta: aos vossos olhos, não. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, quer dizer, os espíritos aos olhos dos espíritos, eles se identificam, eles se reconhecem. Não é? Aos nossos olhos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão, ou uma centelha etérea. Uma flama, um clarão. Eu me recordo de Chico também. Chico falava que ele já tinha visto espíritos em forma de flor, espírito em forma de estrela, espírito que era uma luz, somente uma luz, mas que ele já tinha visto também espíritos em forma animalescas, espíritos em forma subhumanas, espíritos em forma subhumanas. Poucos sabem disto, mas nós vamos aqui encerrar falando nisso. O Chico, quando veio para Uberaba, ele, até que a comunhão espírita cristã ficasse pronta, ele frequentou durante algum tempo as reuniões mediúnicas lá do Centro Espírita Uberabense, que é a casa máter do Espiritismo em Uberaba. Chegou também a ir à Casa do Cinza, mas ele frequentava mais as reuniões mediúnicas. E essas reuniões mediúnicas, elas eram divididas em duas fases, que eles chamavam. A primeira parte era a parte com censura. A segunda parte era a parte chamada sem censura. Na parte com censura, comunicavam-se pelos médiuns os espíritos comuns. Naquela parte sem censura, abria-se espaço para aqueles espíritos deformados, aqueles espíritos que eram trazidos pelos benfeitores espirituais, espíritos que muitas vezes tinham sofrido degradação da forma humana. O espírito não retrograda, não é uma retrogradação, é uma degradação da forma humana. E eu me recordo de o avô da Márcia, Joaquim Cassiano. Ele frequentava, ele ia a essas reuniões. Ele, o professor José Tomás, eles iam a essas reuniões. O Chico incorporava esses espíritos. E eram espíritos com forma de animais, que não falavam. Às vezes simplesmente urravam. Às vezes os médiuns chegavam a cair da cadeira. Chegavam, às vezes, a cair da cadeira, não por indisciplina. Não por indisciplina. Mas, vamos dizer,
é um assunto também a ser tratado por estudiosos, e não apenas por curiosos, e não apenas por aqueles que, vamos dizer, aqueles que estão no seu quadrado, né? Estão no seu quadrado e não possuem, às vezes, condições de imaginar isto. Mas lá no livro Libertação, André Luiz fala sobre esses fenômenos, não é? Zoantropia, o licantropia, não é? Os espíritos que são hipnotizados. Eles são hipnotizados, submetidos à hipnose. Como acontece com o espírito daquela mulher, lá no livro Libertação, que ela é submetida a uma hipnose. Os espíritos a sugestionam, porque era um espírito culpado. E os espíritos superiores, mas não eram superiores em elevação, mentalmente mais fortes, começam a dizer: você é uma loba, 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 e ela vai se transfigurando. É um fenômeno hipnótico, da hipnose. Isso pode ocorrer, como também com os chamados corpos ovoides. Por isso que o assunto é muito sério. E é por isso que nós precisamos trabalhar muito, que nós precisamos de cuidar da nossa mente, cuidar da nossa cabeça, fazer o bem tanto quanto possível, para que, quando sairmos do corpo, nós não venhamos a cair nas mãos, não é? Desses espíritos. Dr. Inácio fala a respeito no livro sobre as cinzas do tempo, do outro lado do espelho. Ele estuda muito também essas questões, porque isso também era muito comum nas sessões mediúnicas do Sanatório Espírita de Uberaba. Lá nos idos de 40, de 50, isto era muito comum. Evidentemente com os médiuns mais flexíveis, com os médiuns mais seguros, com os médiuns, vamos dizer, com condições mediúnicas para tanto. Então nós vamos hoje encerrar por aqui, o nosso tempo está esgotado, e o Sérgio vai cantar para nós, não é, Sérgio? Uma canção que será... Lembrando que no sábado que vem nós vamos estar lá em Sinop. Quando meu pai tentou o suicídio, ele passou uma parte do cabelo, é porque ele tinha reencarnado como muito doente. Como? Meu pai, ele tentou o suicídio 2 vezes. Passou na lava de água, ele estava fazendo raiva, e outra vez deu de corpo, não desencarnou, graças a Deus. É porque ele reencarnou como um espírito muito doente. E compromissado. Os obsessores ali em cima. Os meus irmãos também não É um grupo. É um grupo de espíritos. Semelhante atrás semelhante. Tem o Luiz, meu irmão, o doente, se encarnou em Barbacena, no internato lá, o Chico e a lá. Depois o Gerson foi para o lar também. Então é os 3. Provavelmente o grupo todo comprometido. Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho. Quero sempre agradecer
Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, nas luzes da natureza, que nos